Confrade Padre Robinson, caro seminarista Tiago, queridos irmãos e irmãs da comunidade Santo Antônio, responsáveis pela liturgia de hoje, acho que a gente está com uma ligação espiritual, né? Quando eu não vou na Santo Antônio, vou celebrar na comunidade que vocês são responsáveis pela celebração. É um sinal. É um sinal de Deus, será? Pastoral do Terço dos Homens, né? Vos saúdo também os servidores do altar. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês nesta festa de São Francisco de Assis têm como tema central: para seguirdes a Cristo, olha. Qual é o tema? Para seguires a Cristo, olha Francisco. Para isso servem os nossos santos padroeiros, né? Os santos que nós temos devoção para olhar, contemplar o caminho que eles percorreram, tentar imitá-los, imitando-os, nós possamos ser verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Para isso o Senhor os colocou em nossas vidas, para serem exemplos, setas, para que nós possamos também chegarmos a sermos seguidores e santos como eles são santos. E o tema de hoje, bem propício à liturgia que nós celebramos neste dia de São Jerônimo, o tradutor da Sagrada Escritura, dia da Bíblia hoje. Eu até ria com o Tiago quando nós vínhamos para cá, porque um radialista falava na rádio, hoje é o dia da Bíblia Católica, né? Parece que tem mais de uma. Hoje é o dia da Bíblia, dia da Palavra de Deus, e o tema de hoje é: olha Francisco e aprende a escutar. Precisamos olhar Francisco, contemplar Francisco, seguir Francisco para sermos discípulos de Jesus, mas seguir Francisco para aprendermos a escutar a palavra de Deus como ele aprendeu. Meus queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, nesta passagem que nós escutamos do profeta Zacarias, ela oferece uma visão da universalidade da salvação. O profeta Zacarias vem dizer nesta leitura que a salvação, ela é universal. A salvação que Deus tem para nós é uma salvação para todos. É uma salvação aberta. E a atração que a fé em Deus exerce sobre todos os povos. O Deus de Israel, aquele que está no templo de Jerusalém, é um Deus que atrai todos aqueles que o conhecem em uma única fé para si. É isto que Francisco nos ajuda a fazer, abraçando uma fé que ele também viveu, conhecendo o Cristo que ele conheceu também, escutando a palavra deste Cristo, nós também possamos deixar que esta fé em Deus seja para nós uma atração para uma vida de salvação. A salvação, ela é universal, e assim Zacarias hoje nos destaca, porque muitos povos, muitas nações poderosas, como ouvimos na primeira leitura, voltarão o seu coração, virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos exércitos, o Senhor que libertou o povo de Israel da escravidão. Isso reflete, meus irmãos, de uma mensagem central do cristianismo. A salvação, ela é oferecida para todos, independente de a que povo, a que cultura nós pertencemos. A salvação é algo que Deus tem de forma gratuita para todos nós, não importa a nossa origem, não importa a nossa nacionalidade, a salvação é para todos. Deus não escolhe aquele que vai ser salvo. A salvação é uma graça aberta à humanidade. Esta atração nos vem através de uma vida, de uma vivência de fé. Aqui nós tínhamos, não sei se vocês prestaram muita atenção na primeira leitura, a imagem de 10 homens, todos, de línguas diferentes, que se agarram à orla do manto de um judeu
e se agarrando à orla do manto de um judeu, vou só abrir um parêntese, né? Os fariseus, principalmente, eles tinham toda a Sagrada Escritura, a lei escrita em volta da orla das suas vestes, para que nunca se esquecesse da lei de Deus. Então nós temos 10 homens de cultura diferente, agarrados a esta orla, onde está escrita aquilo que é o mandamento, a Torá, com um desejo profundo de aproximar-se de Deus. Todos agora voltam o seu coração para a lei de Deus. E todos aqueles que abraçam esta lei pela fé, nos ensina Zacarias, ele vive esta unidade numa diversidade. São diferentes, pensam diferentes, vivem culturas diferentes, mas abraçam e querem viver uma única fé. Têm línguas diferentes, pensam de diversas formas, mas todos unidos no único desejo, um desejo de buscar e de servir a Deus. Vejamos a nossa igreja em sua riqueza de diversidade. Muitos dons, muitos carismas, muitos ministérios, muitos serviços pastorais, mas todos unidos em um só coração. É esta diversidade, mas em uma unidade de fé, que o profeta Zacarias nos apresenta nesta noite. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Lucas, ele também tem uma profundidade muito grande, porque esta passagem que nós escutamos do Evangelho de Lucas nesta noite, ela nos desafia a sermos verdadeiras testemunhas autênticas de nossa fé. Precisamos viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, mas mais que viver esta fé, nós precisamos testemunhar no mundo a fé que nós vivemos. Nós somos chamados a viver de tal maneira que as pessoas vejam em nós a presença de Deus. E vendo em nós, através do testemunho de nossa fé, a presença de Deus, todos os outros queiram também conhecer este Deus que nós servimos e abraçar esta mesma fé que nós vivemos. Jesus no Evangelho é aquele que é determinado. E nós precisamos ser homens e mulheres cristãos determinados na fé que nós vivemos. Primeiro, Lucas diz que Jesus ele toma uma firme decisão de ir para Jerusalém, mesmo sabendo aquilo que o espera em Jerusalém: a perseguição, a cruz, a prisão, o sofrimento. Jesus ele não desanima da sua missão por causa disso. Ele vai. Ele tem uma determinação de ir além daquilo que o espera. E esta determinação de Jesus, irmãos, demonstra a sua entrega total àquilo que é vontade de Deus na sua vida. Por isso, conhecendo a palavra, professando a fé, como Jesus e como Francisco, nós precisamos ter essa determinação em nossa vida. Ainda que as diversidades da vida nos cerquem, ainda que tenhamos muitos problemas, ainda que vivamos neste mundo muita perseguição pelo Evangelho, ainda que sejamos caluniados, ainda que corramos o risco de perder a nossa vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, precisamos ter uma determinação para testemunhar entre os homens este Evangelho. Sabendo que, como Jesus, ao testemunhar o Evangelho e viver o Evangelho, nós encontraremos, irmãos, rejeição de muitos neste mundo. Porque Jesus encontrou rejeição no Evangelho dos samaritanos, mas ele não desistiu de anunciar a boa nova do reino de Deus, porque naquele lugar ele foi rejeitado. Precisamos não ter medo da rejeição. Precisamos não ter medo das críticas que nós recebemos. Precisamos ter determinação para escutar o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho neste mundo. A reação dos discípulos, também um pouco daqueles que fraquejam, né? Ficam cheios de fúria, cheios de raiva, porque Jesus não foi bem aceito. Dizem: Senhor, vamos clamar fogo do céu para que caia sobre este povo, para que venha como um castigo sobre eles.
Porém, Jesus, ele mostra que ele não é aquele que nos olha de uma forma incompreensiva. A sua palavra, a sua mensagem é lançada nos corações, mas precisamos nos abrir para aceitar esta palavra em nós. Muitos ainda, como os samaritanos, não tinham entendido o que é o reino de Deus, como muitas vezes nós ainda não entendemos aquilo que realmente é o reino de Deus neste mundo. Por isso não abraçaram a verdade do Evangelho. Por isso os discípulos queriam agir com uma certa violência, com certo espírito de vingança sobre aquele povo, porque não entenderam aquilo que Jesus estava a ensinar. Porém, Jesus, ele tem um amor para com o povo ao qual o Evangelho é anunciado. E este amor de Jesus não é um amor qualquer, é um amor incondicional. Jesus é aquele que insiste no anúncio do reino para que mais corações possam abraçar esta verdade. Para que muitos possam, conhecendo este reino, abraçar e testemunhar esta fé. Jesus ensina que o amor de Deus por nós é incondicional. Não importa a nossa situação de vida, não importa onde nos encontramos, não importa a dureza do nosso coração, não importa se não entendemos perfeitamente a palavra que precisamos viver. Deus nos ama incondicionalmente e não desiste de nós. Por isso precisamos trabalhar o nosso coração dia após dia para entender a palavra de Deus e colocar esta palavra em prática em nossa vida. Porque, meus irmãos e irmãs, só entendendo esta palavra, testemunhando a nossa fé, entendendo que o amor de Deus é por nós incondicional, nós entenderemos que neste mundo precisamos percorrer um caminho de discipulado. Somos discípulos de Jesus. Somos chamados a ser seus discípulos, suas testemunhas neste mundo. Como Francisco foi. Francisco entendeu perfeitamente a vontade de Deus e escutou a sua palavra. Um cara aqui já deve ter me ouvido até no Santo Antônio repetir isso, né? Escutar a palavra de Deus. Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir, todo mundo ouve, né? Quem não tem um problema de audição, ouve. O cachorro late ali na rua, o padre ouve aqui. Alguém faz um escândalo lá fora, nós ouvimos aqui. Escutar é diferente, escutar exige compromisso. Porque se eu sento com o outro, ele partilha a sua vida, e eu escuto a sua partilha, agora tem que ter um compromisso de minha parte. Se eu realmente escutei, eu preciso estar disposto a ajudar o outro que partilhou comigo a sua vida. Isto é compromisso. E Francisco não ouviu a palavra de Deus, ele escutou com todo o seu ser, com toda a sua alma. E por escutar é que ele abraça esta palavra e deixa a palavra transformar a sua vida e o seu coração. No tema de hoje, Eucaristia. Olha Francisco e aprende a escutar. Nós precisamos aprender com ele a escutar esta palavra. A olhar para a Eucaristia e aprender que também através da Eucaristia Deus fala conosco. Através da Eucaristia Deus demonstra para nós este seu amor incondicional pela humanidade, ainda que esta seja infiel. Deus é fiel para conosco. Bem-aventurado, diz Francisco, o servo que não fala senão quando convém, e cujas palavras são obras. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós conhecemos a palavra de Deus por inteiro, como fez Francisco, nós não precisamos abrir a nossa boca para falar desta palavra para ninguém. Porque quando eu escuto de verdade, eu abraço a palavra de verdade, eu deixo que ela transforme a minha vida, eu vou falar desta palavra não com os meus lábios, mas com as minhas atitudes de vida. Então, todos aqueles que me verem lá fora, observarem a minha atitude como um cristão, a minha vivência desta palavra, vai olhar para mim e para você e vai dizer, realmente, este conhece Jesus Cristo, esta conhece a palavra de Deus, porque é um exemplo vivo desta palavra.
sabe amar, sabe perdoar, sabe escutar, sabe acolher. A palavra de Deus vai nos transformando e as nossas atitudes vai falando desta palavra para a humanidade. E quando eu vivo a palavra de Deus, diz Francisco, eu não preciso usar palavras, né? Porque as minhas atitudes, as minhas ações, os meus atos vão demonstrar para o mundo que realmente nós conhecemos quem é Jesus. Talvez seja isso, irmãos, que falte hoje entre os cristãos, entre uma boa parcela dos cristãos. Viver a palavra de Deus. Porque, ultimamente, a gente tem visto, na questão do censo, né, cresce entre nós, não as igrejas evangélicas, não as demais religiões, mas cresce aqueles que não têm religião, que abandonaram a igreja por algum motivo. E eu digo igreja não só a igreja católica, também outras igrejas. Mas por que será que eles abandonaram? Por que será que eles não têm mais o desejo de voltar para o nosso meio? Por que será que eles não têm mais o orgulho de dizer somos cristãos de verdade? Como Francisco teve o orgulho de proclamar que ele era um cristão conhecedor de Jesus de verdade? Talvez porque não enxerguem em nós exemplos reais da vivência da palavra de Deus. Por isso precisamos, com Francisco, aprender a escutar. Escutando, precisamos deixar que a palavra ela penetre no nosso coração, na nossa vida. Encontre em nós um ambiente, uma terra fértil, onde ela possa germinar, crescer, produzir frutos. E produzindo frutos em nossa vida, todos aqueles que nos olharem, digam, realmente este é um cristão, esta é uma cristã de verdade, porque nele e nela eu vejo o próprio Cristo, a vivência correta daquilo que é palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, confiantes